Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu amor, pela vida de cada um. Todos que estão aqui presentes, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, que estão chegando, guarde os nossos corações, revela-nos a tua palavra, a tua justiça, a tua verdade, a tua vontade, e fale aos nossos corações, de maneira que possamos compreender a tua vontade e compreender os rudimentos, os fundamentos da sua palavra. Assim nós oramos, nos ajude, nos inspire e fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, só para a gente recapitular, como já faz 2 semanas, né? Nós estamos na segunda aula. A primeira aula nós falamos sobre religião, né? Então, dissemos que religião é religare, né? Do original, que significa religar. Nós estamos desligados de Deus, né? O que vem na nossa mente quando a gente pensa em religar? Algo que está desligado e precisa ser ligado novamente. Então, tudo bem, senhor? Fica à vontade. Você está um pouco mais atrás, está muito ocupado. Ah, tá bom. Então, religar, o conceito de religar já pressupõe algo desligado que precisa ser ligado novamente, né? No âmbito da religião, o ser humano se encontra desligado de Deus. Nós estamos desligados de Deus, ou se a gente quiser usar outro nome, de uma força superior, do ser acima de tudo, né? Como é que o ser humano faz para se ligar em Deus, né? Que nós falamos na primeira aula. É impossível, né? Porque o ser humano está sujeito à morte, o ser humano está sujeito ao erro, né? Ele não é perfeito, não atinge a perfeição, ele sempre tem falhas, sempre tem erros, principalmente de caráter moral, né? E o ser humano está sujeito à imperfeição, ele não consegue compreender a totalidade nem sequer da sua vida, né? Nem da menor partícula do universo ele consegue entender, quanto menos Deus, né? Que é o Criador de todas as coisas. Então é impossível o ser humano chegar até Deus, né? Esse caminho, se for de baixo para cima, ele vai ser falho, porque a gente corre o risco de criar ídolos ou criar uma divindade que não seja Deus, né? Ou a religião que parte de baixo para cima parte de uma falsa imaginação, né? De uma falsa ideia de Deus, né? Que jamais vai atingir o próprio Deus. A ideia é que o caminho então não pode ser daqui para cá, com o risco de não ser algo sujeito à política, aos interesses do pastor Guilherme, aos interesses do padre tal, aos interesses do médium tal. Então a religião não pode ser algo que nós monopolizamos, que nós criamos e que depende de nós de nenhuma maneira. Do contrário, ela não vai passar de um grupo político. Bom, se ela não é de baixo para cima, nós dissemos na primeira aula que ela só pode ser de cima para baixo. E esse caminho de cima para baixo é chamado de revelação de Deus, né? No âmbito da ciência da religião, isso é um assunto também que se estuda em ciência da religião, né? Que é uma matéria, é uma disciplina, né? No âmbito da ciência da religião, a gente pode chamar de teofania ou hierofania, né? Que é o ato do divino se revelar, se manifestar, né? Mas como a gente está num ambiente também querendo entender o aspecto bíblico, a gente pode chamar de revelação, né? É o nome do último livro da Bíblia, Apocalipse, no grego, significa a revelação de Deus, né? Então, pode chamar de revelação, pode chamar de manifestação de Deus, né? Então tem várias maneiras de a gente falar sobre isso. Por fim, nós falamos na primeira aula que Deus se revela. Como Deus se revela? De infinitas maneiras. Deus pode se revelar pela natureza, né? Romanos capítulo 1, né? A criação remete ao Criador. Deus pode se revelar pela Bíblia. Deus pode se revelar por meio de uma oração, por meio de uma cura, por meio de um sonho. Deus pode se revelar de infinitas maneiras, né? Deus não está sujeito à nossa maneira de compreendê-lo. Ele se revela do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Mas, se Deus é bom e perfeito,
Esse negócio tá forte aqui, Major. Não sei se vou aguentar até o final. Direto. Eu sei que o senhor está muito feliz com esse ar-condicionado. Não, estava muito quente. Mas o negócio está aqui. Ele contou aqui com toda a felicidade. Estava quente aqui na frente, agora está o ar, o negócio está pesado. Né? Deixa eu botar no turbo aqui. Então, se Deus é bom e perfeito, Ele tem que ter uma maneira boa e perfeita para se comunicar com seres que não são bons e não são perfeitos. Tá? E aí a gente falou, do ponto de vista do Criador que quer se revelar a essa criatura imperfeita, se quiser deixar também, daqui a pouco esse indicador vai jogar comigo. Qual que é a maneira mais perfeita, qual que é a melhor maneira de Deus revelar a sua criação, né? Aí o nosso irmão Ladeira, o Major Ladeira, falou assim, ó, tem o exemplo da formiga, né? Então se alguém fosse, né, um de nós que fosse Deus, pudesse todas as coisas, quisesse se comunicar com uma formiga, qual que seria a melhor maneira? Tornando-se como formiga, né? Porque se a gente falar com a nossa língua, a formiga não vai entender. Se a gente chegar perto, ela vai sair correndo, né? Então, como a formiga é muito pequena em relação a nós somos muito pequenos em relação a Deus. E para que Deus se comunique conosco de uma maneira acessível, Ele tem que ser igual a nós. Ele tem que ser como nós. E a gente falou, quando Deus já se fez como nós, uma porta? É um porta-malas. Sim, quando Deus se fez como nós, né? Jesus Cristo, Jesus é a revelação de Deus enquanto homem, né? Tem alguma base bíblica que fala disso? Tem várias, né? No princípio era a palavra, o verbo, a palavra, o logos do grego estava com Deus, o logos, o verbo, a palavra era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tem Filipenses 2,6, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo achado na forma humana, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra. Tem Hebreus, né? Havendo Deus revelado de muitas maneiras por meio dos profetas, revelou-nos nos últimos dias pelo Filho, né? Então o Filho é a revelação do Pai. Tem o apóstolo Paulo que fala que nele habita toda a plenitude de Deus. Eu olho para o Filho e vejo o Pai, né? Então o Filho revela exatamente quem é o Pai. E o apóstolo Paulo fala que ele é a prova da existência, e não somente da existência, como a prova do amor de Deus está no Filho, né? Então há muitos textos bíblicos, né? Depois eu vou enviar, eu mandei aí no grupo. Tem alguém que não está no grupo aqui? No grupo do discipulado, não estou. Podia acrescentar só, depois sim. Né? Eu mandei a aula 1 no grupo. Vou mandar um vídeo que ilustra a aula 1. Eu esqueci de mandar os vídeos, né? Desse daqui. Mas é um vídeo bem legalzinho que ele ilustra, né? 5 minutinhos de vídeo. A aula de hoje, o vídeo vai ser 1 minuto e meio, assim, dá para passar ele rapidão, mas ele traz alguma luz aí, com um fundo, né? De maneira mais dinâmica, assim, que dá para a gente, ao longo da semana, assistir. O vídeo foi feito por IA, tá? Eu peguei o conteúdo do discipulado e joguei na IA, e a IA fez aquilo lá, né? Então, já revelando a fonte, né? A IA hoje faz cada coisa. Então, depois acabaram os meus créditos, por isso que eu só fui até a 4ª aula. Tem que pagar, e é caro. Mas eu estou esperando renovar os créditos aí para eu fazer as próximas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, né? E eu queria já, para a gente iniciar esse diálogo, né? Depois nós vamos ler, né? Tem alguns textos bíblicos que falam bastante sobre isso, mas sem partir das próprias Escrituras Sagradas, nós precisamos refletir
filosoficamente, que é o propósito do discipulado, nessas questões. Né? Então a primeira pergunta a pergunta da aula é: por que a Bíblia é a palavra de Deus? Se é que a Bíblia é a palavra de Deus, por que a Bíblia e não outros livros? Essa é a pergunta da aula, nós não vamos responder agora. Mas eu queria perguntar para todos aqui, o que passa em nossa mente, o que é a palavra de Deus? Quando a gente pensa em palavra de Deus, o que passa em nossa mente? Aí eu vou pedir para que falem, senão vai ficar sem graça, né? A palavra são os ensinamentos dele. Deus, Jesus, né, ele particularmente não escreveu a Bíblia, né? Exato. Então, assim, os seguidores deles que conviveram com ele, e a partir dos ensinamentos, eles escreveram eu não sou estudioso. Perfeito. Mas basicamente é isso. Aqueles que seguiram e acreditaram na palavra e deram a sua vida para seguir os ensinamentos, depois eles escreveram aquilo que eles aprenderam com os ensinamentos que Jesus deixou. Perfeito. Ótimo. Alguém mais quer compartilhar o que para o senhor, o que é a palavra de Deus? Indo um pouquinho para trás, a gente vê que na criação, né, quando se fala da criação do homem por uma divindade, seja ela qual for, essa divindade se comunicava com o homem, mesmo sendo uma epifânia que não necessariamente seja Cristo ou uma manifestação específica de Cristo, né? E durante essa caminhada inicial ele foi falando, isso aqui é assim, você vai dar um nome para isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mais para frente, ele se comunica de novo com outros homens, né, depois da queda e por aí vai. E ele vai passando, não é assim regras, mas ele vai dizendo, tua vida tem que ser assim, tua vida tem que ser assada. Então, além dos ensinamentos, também era um modo de viver. Não vai fazer isso porque isso aí pode te dar um problema. Faz assim que você está nessas condições. Então, não um código de regras, mas assim, um caminho a ser seguido pelo homem. Perfeito. Quando a gente tem alguns filósofos, tem Aristóteles, né? O Aristóteles, olhando para as causas, né? Teoria da causalidade surge, né? Chama a obra, algumas obras de Aristóteles, dentre elas a Metafísica, a famosa obra de Aristóteles, que ele, fazendo uma análise de causas, ele chega em Deus nessa análise de causas, né? Então, assim, ele pega um fato do universo e fala, isso daqui é causado por ali, por aquilo, que é causado por aquilo, que é causado por um outro. Eu não posso regredir infinitamente na série de causas, né? Tem que ter um princípio dessa série, e esse princípio em si mesmo não pode ser causado, né? Senão poderia se perguntar infinitamente. Como é impossível regredir ao infinito, eu tenho que esqueci a expressão, postulo uma causa incausável, né? Essa é a lógica de Aristóteles. Para a gente entender mais fácil nos dias de hoje, né, tem alguns filósofos que explicam mais ou menos assim. Eu tenho um livro, né? Eu tenho vários livros, né? Então, é possível numa estante uma série infinita de livros? Não. O infinito vai além de uma estante, né? Então, eu só posso dizer que o que causou essa série de livros, se for infinito, não cabe aqui dentro. A lógica do Aristóteles é mais ou menos isso. O infinito não cabe dentro da finitude, né? Então, dentro de uma série infinita. Então, ele tem que ser algo incausável, né? Então, essa é a teoria de Aristóteles de Deus, né? Não é Deus como a gente chama de Deus, mas é a causa incausada, é o motor imóvel, né? Essa é uma teoria. E Aristóteles não era teísta e não era cristão, tá? Mas olha que coisa incrível. O próprio Aristóteles e os filósofos antigos supunham que, se houver divindade, se houver Deus, todos eles acreditavam que havia alguma coisa sobrenatural além da matéria. Se houver deuses ou se houver Deus, tem que haver o Logos. E o Logos para eles era a revelação de Deus, era o que estava no meio entre Deus
e a humanidade, né? Que é a verdade que se revela, a palavra que se revela. Tem que haver o Logos, né? A Bíblia fala disso em João, né? João capítulo 1 fala, no princípio era o Logos. Aliás, no princípio era o verbo, o Logos, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bom, uma outra questão para a gente pensar é que atributo algo precisa ter para a gente considerar isso como a palavra de Deus. Que característica, que qualidade alguma coisa precisa ter? Se os senhores e a senhora quiser sentar aqui, fiquem à vontade. Eu acho que as profecias, né, já é uma justificativa de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e essas profecias se cumprem. E ela mesmo, ao longo do passado tempo, vai passando os tempos, que a Bíblia é escrita em tempos, e esses tempos vão se cumprindo até chegar lá no Apocalipse. Então mostra que a revelação da verdade, a verdade que está nela. Com certeza, muito embora a gente ainda está, a senhora já foi lá para o final, que nem na última, mas é exatamente isso, a senhora já respondeu tudo, mas a gente está no meio do caminho, entende? Então assim, a ideia é pensar o que é a palavra de Deus, né? Vamos esquecer a concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus. A senhora já chegou lá no final. Vamos esquecer isso, né? Mas o que algo precisa ter para ser considerado a palavra de Deus? Pode ser que nós não tenhamos ainda essa concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus, né? Se a gente quisesse eleger algo como o Logos de Deus, a revelação de Deus, né? Dentro ou fora do ambiente cristão, o que deveria ter nisso para a gente chamar de palavra de Deus? Não sei se eu estou conseguindo fazer compreensível. O autor, né? Tem que ter, igual um livro tem que pertencer ao autor, aquelas palavras pertencem àquele autor. Então, alguma coisa tem que pertencer a Deus. Né? Característica. Isso. E por ser Deus o autor, não pode ser algo comum, né? Tem que ser algo diferenciado, né? O que teria... A senhora colocou bem, teria que ser de origem divina. O autor tem que ser Deus, tem que ser de origem divina. Não pode ser de origem somente humana. Então tem que ter uma origem divina, uma inspiração divina. Né? Tem que ter um toque de Deus aí, um toque de graça. O que mais? Né? Ela não pode ser falha. Ela não pode ser falha. Porque a falha é humana. A falha, ela tem que ser infalível, né? Bem colocado. Infabilidade, o senhor colocou aqui no atributo. Não pode mudar também. Isso, ela tem que ser imutável, ela tem que ser... Do tempo, atemporal. Exato, ela tem que ser atemporal e imutável, ela tem que transcender o tempo, na mesma medida em que ela também consegue falar com o contexto e com o tempo. Ela tem que ser, ao mesmo tempo que ela consegue falar para qualquer tempo, para qualquer sociedade, para qualquer cultura, para qualquer família, em qualquer tempo e espaço, ela tem que ir além disso. Ela tem que ter a autoridade suprema em termos de fé, de moralidade, né, e espiritual. Por exemplo, cito um filósofo chamado Immanuel Kant. Um filósofo chamado Kant, ele é responsável pelo imperativo categórico. Não sei se os senhores e a senhora já ouviram falar disso, mas o Kant, a moral, quando a gente fala de moralidade moderna, o Kant é o cara, né, da revolução, que ajudou as revoluções, inclusive os ideais da Revolução Francesa, que é, o que é o imperativo moral, o imperativo categórico de Kant? Ele fala assim, resume assim, age como se a máxima dessa ação pudesse se tornar um exemplo e uma lei universal. Ou seja, uma ação moral é aquela que serve de exemplo para todo mundo, universal. Isso seria uma ação moral, né? Essa é a lógica de agir por dever e essa é a lógica que está por detrás dos valores militares. É a lógica kantiana, né? Completamente kantiana. Vejo os valores militares quando eu entrei no exército e antes na Força Aérea, eu falei, nossa, isso daqui é Kant puro, né? E essa é a lógica, agir por dever, né? Pleno cumprimento do dever, né?
Isso é Kant. Agir por dever é agir moralmente. É fazer o que é certo pelo certo, não porque eu gosto, né? Não por interesse próprio. Né? Mas qual que é a lógica de Kant? É que a nossa ação, a boa ação, tem que servir de exemplo para toda a humanidade. Então, trazendo Kant para cá, né? A autoridade da Bíblia, ou do que seja a palavra de Deus, precisa ser universal e suprema em questão de fé, de moralidade e de prática. Tem que ser categórica. Se a Bíblia não tiver um imperativo categórico, ela não serve como palavra de Deus. Concorda? Não pode ser apenas uma regra circunstancial que não... Ela tem que ter regras circunstanciais, porque ela perpassa todos os contextos, mas ela também tem que ter imperativos universais. Né? A Bíblia. Ela tem que ter relevância universal. Ou seja, ela tem eu já estou pulando, que nem a senhora. Aquilo que a gente chama de palavra de Deus tem que ser relevante por onde ela passa. Tem que ser relevante universalmente. Ela tem que ter uma mensagem para todas as tribos, povos, raças e nações, para qualquer nação, para qualquer cultura e para qualquer língua em que ela for traduzida. Ela tem que apresentar verdades eternas. Então ela apresenta axiomas universais, verdades eternas. Ela tem que gerar harmonia com a vontade de Deus, entendendo que Deus também deve ser bom, ou seja, ela tem que ser padrão de justiça, de amor, de misericórdia e de sabedoria. Ela tem que tratar profundamente dos temas de justiça, de amor, de misericórdia e de sabedoria. Ao mesmo tempo, ela tem que ter também... Estou falando demais. Os senhores querem falar? Não, estou pensando em você. Ela tem que gerar crescimento pessoal e transformação pessoal. Ela tem que ser capaz de mudar a nossa maneira de viver. Ela tem que ser transformadora para ser a palavra de Deus. Então ela tem que ter relevância tanto universal quanto individual e pessoal. Por fim, ela tem que ter um poder perene, né? Ela tem que permanecer ao longo do tempo. Não tem atualização, né? Tipo Ela tem que permanecer intacta, ela tem que permanecer. Aí vem, né, a pergunta: qual é a palavra, o livro, a atitude que tem todas essas características? O que é que pode ter todas essas características? A Bíblia. Vamos ver se é isso mesmo? A Bíblia tem sustento histórico, né? Apesar de todas as mudanças culturais, perseguições, diferentes povos que ela passou, né, como palavra de Deus, ela foi relevante em toda a cultura na qual ela passou, desde a antiguidade até os dias atuais. A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo, o livro mais traduzido do mundo, o livro mais divulgado e publicado do mundo, o livro que está traduzido em mais quantidade de línguas no mundo, o livro que mais impactou a atualidade, que continua impactando a atualidade, é a Bíblia. Mas se a gente voltar 100 anos atrás, a Bíblia vai ter sido o livro que mais impactou a atualidade há 100 anos atrás. Senão nem existiria até hoje, né? Sei lá. Exato. Um livro aí muito tradicional. Não vai durar 200, 300 anos. Exato. Se voltarmos 1000 anos atrás, a Bíblia vai continuar sendo o livro que mais impactou a história há 1000 anos atrás. Se voltarmos a 2000 anos atrás, a Bíblia, no período de Jesus, a Bíblia vai ser o livro que mais impactou a história há 2000 anos atrás. Então a Bíblia tem relevância e impacto universal, histórico. E ela sempre, né, ela sempre chega para ficar, né? Ela sempre chega e causa um grande impacto. Nós não teríamos a cultura ocidental sem a Bíblia. Nós não teríamos os valores, né,
vários fundamentos da moralidade da cultura ocidental não existiriam sem a Bíblia. Então, até o direito, né? O direito, a gente estava lendo ali a história do povo de Israel, e a Aline formar direito, ela batia, caramba, isso aqui até hoje está, o pessoal copiou da Bíblia e utiliza como norma padrão. Exato. E a origem das leis é um período que se correlaciona com o período bíblico. Né? Código de Hammurabi, o primeiro código que existiu. Né? O Código de Hammurabi é um código que foi feito em Ur dos Caldeus, dinastia média intermediária do Egito. Quem estava lá nesse tempo? Abraão. Então, Abraão estava lá. Quem eram esse povo que saiu dali, que estava indo em direção à terra que Deus deu? O povo de Abraão. Abraão estava lá, em Ur dos Caldeus. E a lei de Moisés também tem muito do Código de Hammurabi. Aí a gente fala assim, o pessoal fala, mas quer dizer que um foi copiado do outro. Mas peraí, Abraão veio de lá, né? E Abraão era um homem de Deus. Então, Deus quando fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se houve influência de Hammurabi nos 10 mandamentos, ou se houve influência de Deus no Hammurabi, os dois. Os dois. Né? Então é incrível como que na antiguidade as histórias são semelhantes. Até a história do dilúvio. A história do dilúvio, ela aparece bem parecida em diversas culturas antigas. Na Bíblia aparece como dilúvio. Em outra cultura babilônia antiga aparece como o mito de Gilgamesh. Em outra cultura aparece como mito tal. Em todas elas aparece, até o número de pessoas ali é semelhante. Fala de ar, fala de água, fala de uma família, né? E aí alguém que quer ver para o lado negativo vai dizer, a Bíblia copiou. Né? Alguém que olha de uma maneira mais universal vai falar assim, cada nação, cada povo escreveu a sua maneira do mesmo fato. Né? Eles todos presenciaram um grande dilúvio, grandes águas inundando ali. É muito interessante, né, o modo como que a Bíblia tem relevância desde o início da cultura. Né? Nós só temos história, hoje os historiadores chegam à conclusão que se não fosse o judaísmo antigo, nós não teríamos historiografia. Porque se não fossem os judeus lá de Números, né? E Gênesis, escrever fulano, filho de fulano, filho de ciclano, filho desse, filho desse, filho desse, aquela parte que ninguém gosta de ler na Bíblia, se não fosse aquela parte, nós não teríamos a menor concepção de história. Porque se a gente lê livros antigos como Ilíada, né? A gente não vê nada de história, né? A gente vê um Deus misturado com a raça humana, é uma confusão aqueles livros, né? Que não tem absolutamente nada de história. Você não sabe diferenciar o mito da realidade. Né? Agora a Bíblia não. A Bíblia é um livro histórico, do começo ao fim histórico, embora ela mostre revelações de Deus, mas ela é absolutamente histórica. No ano da morte do rei Uzias, tal ano, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele está narrando a experiência com Deus, mas ele data a experiência. Né? Foi no ano da morte do rei Uzias. Vai lá em Crônicas, rei Uzias, né? Filho desse, foi filho desse, nasceu em tal ano, viveu tantos anos, reinou tantos anos, né? Ele foi bom aos olhos do Senhor. Então é impressionante. E até a arqueologia, né, comprova. Exato, e muito, né? Eu estava vendo 1889, teve escavações ali próximas a Jerusalém, e umas 3 camadas de escavações descobriram um tanque, que era o tanque de abastecimento da cidade de Jerusalém. E tinha 2 compartimentos, né? E descobriram que era um tanque, tinha um templo, um outro templo também para uma outra divindade, e era um tanque que acreditava que as águas curavam naquele tanque, né? E exatamente, bate todas as gaivotas do tanque de Betesda, todas. Então, até a espessura do tanque, né, encontrada em escavações 1800 anos depois, são parecidos, né, com a ideia do tanque de Betesda. Então é muito fácil, do ponto de vista arqueológico hoje, chegar a muitos dados, a veracidade de muitos dados bíblicos. A gente tem até 1000 anos antes de Cristo, Josué, né? Quando Josué atravessa o mar, o rio Jordão, né? Deus fala para ele, Josué, coloca 12 grandes pedras do lado de lá.
né? Para que fique de testemunho para a posteridade. Né? Houve escavações, e essas escavações encontraram 12 grandes pedras. Né? É um achado arqueológico que remete ao que Josué fez. Então, tem muitos achados arqueológicos extraordinários que a gente pode estudar. Ou seja, a Bíblia tem um sustento divino ao longo da história. Né? Ela permanece de uma maneira impressionante. Ela permanece. A gente vê, ela pode se perder, como a Bíblia narra, né? Que a Bíblia se perde, mas aí o Esdras encontra o livro da lei, lê para o povo, mas Deus dá um jeito dela ser encontrada. A Bíblia também tem atualidade e relevância. Como eu disse, ela continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais distribuído, que mais impactou a cultura do Oriente e do Ocidente. Então, isso é extraordinário. E o impacto é tão grande que, por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus, profetas deram a vida por causa disso. Né? Por causa da palavra de Deus, profetas foram cerrados ao meio, perderam o pescoço. Isso está nas Escrituras. Mas a gente vê pós-Escrituras, os discípulos de Jesus, né? Aqueles 120 testemunhas da ressurreição de Jesus, e depois os discípulos deles foram mortos em Roma e colocados como postes no Coliseu. O filme Paulo mostra um pouquinho disso, né? E quem já visitou o Coliseu sabe, né? Os cristãos eram jogados como comida para os animais e eram colocados como postes em Roma. Aí a gente pergunta, uma questão que a gente tem que fazer: como esses doidos morreriam de forma tão trágica por causa de um livro, por causa do testemunho de um homem chamado Jesus? Né? O que leva esses malucos a agirem de tal maneira? É uma histeria coletiva? Né? Então aí tem até teorias sobre isso, né? O que aconteceu? Uma loucura, uma histeria coletiva? O que acontece para esses caras todos morrerem em prol dessa causa? Né? Se eles fossem loucos, eles não conseguiriam escrever os livros de sabedoria que eles escreveram no Novo Testamento. Então não existe a possibilidade de eles serem loucos, né? Porque a gente fala assim, mas hoje alguém morre o muçulmano vai lá e morre, né? Hoje muita gente morre. Por causa das virgens, por uma causa, né? E realmente muita gente morre. Mas são loucos, né? O que eles escreveram de relevante, esses muçulmanos, né? Agora a Bíblia, que eles deixaram, os escritos que eles deixaram, impactaram a história da humanidade do ponto 1, né? Depois de Cristo, até hoje. Ou seja, é interessante que é o contrário, né? Esse exemplo que você deu é o contrário, porque assim, quantos fazem o que esses loucos de hoje aí que a gente citou e são seguidos a fazer a mesma coisa? No caso da Bíblia e de Jesus Cristo especificamente, foi só aumentando. Eles iam sendo perseguidos e iam se aumentando. Hoje a gente vê que aumenta ali a questão, mas quantos fazem essas loucuras aí de serem martirizados, explodirem, ou coisa parecida, em prol, a favor disso daí? A gente tem um aumento dos muçulmanos, que é falado muito hoje ali, mas em termos de número, mas na crença, vamos dizer assim, fanática, louca, não são tantos assim. Exato. E uma das características psicológicas, né, da psicose, né, e do louco, Do estudo, né? uma das características é que ele faz a loucura no nível psicótico, ele faz a loucura contra o outro, né? Agora, esses caras da Bíblia, eles não se mataram e nem fizeram loucura contra ninguém. Eles deram a vida por amor a Jesus Cristo. Então, assim, eles morriam porque eles tiveram uma experiência tão impactante com Jesus, com as Escrituras, que eles achavam que isso era de valor maior do que... Então, eles não estão matando gente e nem se matando. Alguém tirava a vida deles. Alguém tirava. Esses homens-bomba, eles
oferecem a vida, mas eles esperam, acho que, uma recompensa, né? Exato. Tipo, se eles fizerem É isso sempre ali, com um objetivo. vão estar. Então também opa, não estou julgando, não. Exato. Assim, Não é em casa, né? Isso, Vamos explodir aqui em casa. Está procurando também um benefício ali individual e ele está se propondo a fazer isso Exato. ali. No Isso caso, porque né? ele está ferindo e matando pessoas e está se matando. Os cristãos não fizeram isso. Eles não feriram e não mataram ninguém e não se mataram. Eles morreram por amor a Jesus Cristo. Então, o que leva pessoas no primeiro século, assim, é milhares de pessoas que morriam por amor a Jesus Cristo, por pura perseguição, e continuavam amando a Jesus no meio da perseguição. É uma loucura extraordinária, né? É algo maravilhoso, não é uma loucura, né? Mas só pode ser o impacto da Bíblia, da Palavra de Deus e da presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Nenhum outro livro trata da revelação de Deus enquanto homem, ser humano, que é o assunto da aula passada, né? Somente a Bíblia fala que Deus se fez como homem, né? Ah, mas a mitologia fala que Deus era metade Deus, metade homem. Não, mas não é isso, né? Nós estamos falando do 100% Deus que se fez 100% humano, né? Alguém que assumiu todas as características da humanidade ao ponto de morrer literalmente. Ah, mas, né, o ateu gosta de falar, mas a Mitra também foi assim, né? Mas alguém já ouviu falar aí da história de Mitra ou de... Jesus é uma figura histórica, tem comprovação histórica e científica. Até quem não acredita conhece. Exato, da vida de Jesus. Mas quem fala de Jesus além da Bíblia? Flávio Josefo é um historiador judeu, fala de Jesus. Fílon de Alexandria é um historiador grego, fala de Jesus. Livro de Pilatos fala de Jesus. Então tem uma série de documentos históricos do primeiro século que falam que Jesus nasceu e que falam que Jesus morreu do jeito que ele morreu. Então é extraordinário como que o impacto da história. Jesus não pode ser só um mito, né? Então quem cai nesses sofismas, né? É muito comum algum ateu jogar um sofisma de que Jesus é um mito entre outros. Mas ele não é mito, ele é real, ele é histórico, é uma figura que de fato existiu, né? Se houver algum homem que existiu historicamente como Jesus e fez a mesma coisa que Jesus fez e deu a vida por inimigos e por pecadores, e a sua palavra impactou os seus discípulos, e 12 ou um grupo de 70 pessoas conseguiram impactar a história da humanidade, eu vou ser discípulo dele agora. Não existe, né? Somente esse homem causou tanto impacto para a história da humanidade. Ele merece no mínimo respeito, né? Porque o impacto da história, dos ensinamentos dele, nenhum outro homem conseguiu, né? É como, acho que a gente conversou na aula passada, se alguém escrever um livro hoje, né, quanto tempo dura? Um best-seller não dura mais de 10 anos. Então, o best-seller de Jesus já durou 2000 anos e nem ele escreveu. Os seus discípulos escreveram. Então, a única coisa que ele fez foi agir, né? E os discípulos falaram sobre ele. E o peso dessas palavras foi tão grande, tão poderoso, que somente de falar sobre o verbo fez com que a palavra permanecesse na história e prevalecesse em todo o tempo histórico. A Bíblia também é um livro espiritual, é um livro de autoridade divina, né? A gente vê, a Bíblia fala que toda a Escritura é de inspiração divina, né? Apta para instruir, para... Deixa eu ver aqui. O versículo. Alguém pode achar aí? Toda a Escritura. Timóteo 3,16. Alguém puder ler? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Continua só mais uma. Ele pulou. Ele pulou. Ele pegou só um pedacinho aí agora. O senhor está lendo? 2 Timóteo 3. Que é o afim é importante.
Quando a Betânia abriu 3 de quem? 2 Timóteo 3, 3,16. 16. Leu 17 A também. fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso. Então a gente vê que só existe perfeição por meio da palavra de Deus. Então, assim que o servo de Deus seja perfeito. Aí no original é teleios, né, que é completo. Né? A palavra de Deus completa o servo de Deus, o Filho de Deus. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o papel das Escrituras. Inspirada pelo Espírito, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E ele aperfeiçoa o homem de Deus, o servo de Deus, e o torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então cumpre aquilo que a gente falou, né? A Bíblia fala sobre sabedoria, sobre justiça, sobre bondade, sobre amor, né? Portanto é um livro espiritual, né? É de autoridade divina. Quais livros falam de sabedoria? Né? Nós temos na Bíblia os sapienciais, né? A gente já pode até, para a gente aprender, para quem nunca fez esse exercício, a gente pode dar uma palhinha, né? A gente já vai falar sobre isso. Por fim, a Bíblia é infalível na sua mensagem, né? Não por causa de quem escreveu, porque quem escreveu é ser humano, escreveu numa língua, né? Através da sua cultura e com a sua percepção, né? Mas por causa da mensagem e da inspiração da mensagem, né? O que torna a Bíblia infalível é o quê? É o seu conteúdo, né? O conteúdo da Bíblia é a revelação de Deus em Cristo Jesus, a revelação do Espírito Santo de Deus, que inspirou os profetas, os escribas, os apóstolos a escreverem sobre ele e falarem sobre coisas que às vezes eles não entenderam bem, né? Mas eles falaram com inspiração, com o poder do Espírito Santo de Deus, né? E isso torna a Bíblia infalível. Bom, como a Bíblia revela Cristo, né? Então vamos, eu acho que é importante a gente, quem está com Bíblia aí, dar uma folhada na Bíblia, só didática, uma questão didática. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso com nenhuma profundidade, mas vale a pena a gente só conhecer o tópico, né? O índice da Bíblia. Então, se você abrir lá no índice, a primeira página aí da sua Bíblia, para a gente entender como é que funciona esse livro, né? Então aí a gente tem o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento. Qual que é a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Novo é a hora que aparece Jesus Cristo na história, né? É uma nova aliança. Então a ideia da Bíblia básica é que Deus é alguém e não algo, é alguém, né? Que se revela e que faz promessas, que faz uma aliança com o seu povo. Então aí tem duas grandes alianças, uma aliança que Deus faz no Antigo Testamento e uma aliança que Deus faz no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento a gente vê o quê? De Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros, né? Tradicionalmente é chamado de 5 rolos ou Pentateuco, mas os judeus chamam de Torá, né? Torá em hebraico significa instrução. Então quando Jesus, a gente vai ler lá no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre a lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco ou a Torá, né? Que é a instrução de Deus para um povo que não conhece a Deus. É um povo que veio da região dos caldeus, que morou no Egito, que é politeísta, né, que vive uma cultura ali seminômade, não tem a menor concepção de Deus, a não ser o que vai sendo passado de pai para filhos. Então, a lei, ela se revela mesmo em Moisés, né? Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, depois vem as leis rituais, mas a gente chama de lei, de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo bem aí? Tranquilo, né? É mais para quem não tem esse, eu sei que alguns têm, mas é para a gente
universalizar essa questão aí. De Josué, então está aí aberto? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Isso. 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Isso. Crônicas, Vai lá. Esdras, Neemias, Esther, Jó. Isso, para Esther. De Josué até Esther, nós temos os livros que são chamados os livros históricos. Por que livros históricos? Porque vão contar períodos da história de Israel. Mas a lei também não conta? Conta, Números conta, Êxodo conta, mas aí começa no período de Juízes, né, de Josué, né, de Josué, passa pelo período dos Juízes, né, e vai contar a história dos Juízes, dos reis de Israel, do cativeiro babilônico e a volta do cativeiro babilônico, né, que vai ser Esdras, Neemias e Esther, né. Então são os livros históricos. Aí a gente pega aí em Jó, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos. Isso. Então a gente... Ou esse, Cantares. o Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Esses livros podem ser chamados, se quiser até escrever aí na Bíblia, né? Não é pecado escrever na Bíblia, né? Mas se for, eu tô comigo. Pessoal, então esses livros são chamados de sapienciais ou livros poéticos, né? Sapienciais são livros de sabedoria, em especial Jó, Eclesiastes, né? Provérbios. Agora pode ser chamado também de livros poéticos, né? Tem aí Salmos, né? Então poéticos também. Os judeus não tinham livros assim, né? Eles tinham rolos. Então tinha o rolo da lei, os rolos da lei, então os rolos dos históricos, os rolos sapienciais, né? Dos salmos, dos provérbios, e tinha o último grupo de rolos, né? Que são os profetas, né? Então lá de Isaías, Jeremias, Lamentações, né? Também até Malaquias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. isso. Aí é os profetas. Então se a gente pegar Isaías, Jeremias, Lamentações entra também, Ezequiel, nós vamos ter os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque os livros são maiores, né? A ideia é que tinha mais quantidade de rolos, né? Então os profetas maiores, né? Então a gente olha, são grandes para ler. E se a gente pegar ali Daniel, né? Até Malaquias, são os profetas menores. Isso é a história de Israel, né? Que vai até uns 300 anos antes do nascimento de Jesus. O que está nesse período de 300 antes do nascimento de Jesus até Jesus não está aí na Bíblia, é chamado de período intertestamentário, é um período meio obscuro da história, meio sem muitas informações, muito embora na Bíblia católica nós temos também o livro dos Macabeus, né? Então o livro dos Macabeus vai falar da história de Judas Macabeus, como que ele entrou no período de Antíoco IV, que colocou uma estátua dele dentro do templo, e Judas fez uma revolução e eles tomaram o poder. Então os Macabeus vão falar sobre o período dos Macabeus, esse período que a gente não tem aí, inclusive para a Bíblia católica, Macabeus é considerado deuterocanônico na linguagem católica, isso está na doutrina católica, é um deuterocanônico. Ou seja, é Deutero segundo, canônico, cano. É um livro que não é inspirado, mas ele é um complemento, é uma tradição que ajuda a compreender a história. Basicamente isso. Tanto esse, quanto Judite, quanto Tobias, são livros que para os católicos são chamados de deuterocanônicos. Os evangélicos chamam de apócrifos, né? Porque vão entender que não são livros inspirados e não podem ser considerados como inspiração.
De qualquer forma, esses livros que a gente vê aí na Bíblia evangélica são os livros da Bíblia hebraica, né? Os livros que a gente vê na Bíblia católica, da onde vem? Vem de uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então essa tradução do hebraico para o grego, junto com alguns livros deuterocanônicos, é chamado de Septuaginta, né? É daí que vem a Bíblia católica, que é a tradução do latim, né? Desse grego para o latim. Então a Bíblia católica chama Vulgata, que é a tradução da Septuaginta, e por sua vez é a tradução da Bíblia hebraica junto com esses escritos históricos daquele tempo. Daí a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né? Então é a mesma Bíblia, só muda alguns livros que são apêndices, que estão ali, né? Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite e outros livros que nós não temos, mas que são úteis para a gente compreender a história, para a gente entender o contexto, né, dos próprios livros da Bíblia. Então, entrando no Novo Testamento, nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros nós chamamos de evangelhos. Por que a gente chama isso de evangelho? Porque eles falam sobre a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Então, são os principais autores que narraram a vida e a obra do Senhor Jesus. Daí o nome evangelho. Se a gente quiser avançar um pouquinho nessa conversa, a gente pode separar Mateus até Lucas e chamar de evangelhos sinóticos, né? E a gente pode chamar João, né, de um evangelho de João, né? Porque os 3 livros, eles se comunicam entre si. Então, tem referências cruzadas, né? E vão falar de maneira mais histórica de Jesus. João tem a sua abordagem mais filosófica e mais religiosa e espiritual, né? Ele já começa não falando onde Jesus nasceu, ele começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele já começa com tudo, né? Começa de cima para baixo. Os outros partem do nascimento de Jesus, da origem de Jesus. Essa é a diferença. Quiser ver uma abordagem de Jesus como Deus, leia João. Quer ver uma abordagem de Jesus mais humana, leia Mateus, Marcos e Lucas. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é um judeu que está tentando provar Jesus para os judeus. Então ele vai fazer o que a senhora falou, né? Pegar como que Jesus está cumprindo cada profecia do Antigo Testamento. Então, Mateus é até chato de ler, porque para que se cumprisse foi dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse foi dito... Por que ele está tão chato falando essas coisas? Porque ele está fazendo questão de provar para a comunidade judaica que Jesus é o cumprimento das profecias, né? Então Mateus é isso daí. O livro de Lucas, a gente vai ver um médico que é gentil, que não é judeu, falando sobre Jesus. Então o que a gente vê em Lucas, né? Ele não é tão favorável aos judeus, o livro de Lucas é não tão judaizante, né? O Evangelho de Lucas vai ter uma análise mais descritiva de Jesus, se preocupa melhor com a infância de Jesus, com detalhes que Mateus não prestou atenção e que para um médico era mais interessante, né? Então Lucas mostra esses detalhes. E Marcos é provavelmente o livro mais antigo, né? O Evangelho mais antigo, talvez os teólogos hoje dizem que é a fonte dos outros, né? E João, que é um livro mais que fala sobre a divindade de Jesus. Bom, Atos é um livro histórico. Atos é um livro que vai falar da história dos apóstolos. Romanos até Filemon, se não me engano, a última carta de Paulo. Me ajuda aí que os senhores e as senhoras estão com o índice na mão. Depois vem Hebreu. Romanos até Filemon, né? É um conjunto de 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo com o fim de pastorear as igrejas que ele abriu. Que ele pregou o Evangelho, que ele foi um instrumento de Deus e ele queria que essas igrejas permanecessem. Então, Deus vai utilizando o apóstolo Paulo para que ele transmita a mensagem de Deus nessas comunidades. Marcos escreveu baseado no que Paulo falou para ele, não? Acho que é Lucas, né? Seria, né? Lucas, Marcos também estava ali, só que é o João Marcos mesmo, né? Que estava com Paulo, depois saiu de Paulo. Mas ele foi o primeiro a colocar no papel.
Porque É o mais Mateus antigo. viveu com Jesus. Do né? ponto de vista histórico mesmo, esquecendo a Bíblia, se fizer uma análise histórica, provavelmente acreditou-se muito tempo que era Mateus, mas hoje os historiadores chegam a uma conclusão que o Marcos é o primeiro dos evangelhos. Mas os escritos mais antigos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. As cartas paulinas vêm antes, historicamente, dos evangelhos. Interessante, né? Me perdi aqui. Parou em Filemon. As cartas de Paulo vão até Filemon. Isso daí é só um sobrevoo, tá, gente? Um sobrevoo no nosso pequeno período de tempo, né? Filemon, né? São as cartas de Paulo às igrejas e aos seus discípulos, né? Tito, Timóteo, Filemon. Aí a gente vê as cartas apostólicas, né? O que são as cartas apostólicas? As cartas dos outros apóstolos. Então a gente tem Tiago, tem João, tem Hebreus, Pedro, né? Hebreus é uma carta sem autoria, né? O autor não assina, então deixou no ar. Pode ser Paulo, pode ser Apolo, pode ser então tem Barnabé, tem várias hipóteses. o próprio Pedro, tem um monte de autoria de Hebreus, né? Se a gente fechar a autoria, a gente vai estar falando que a Bíblia não diz, né? Então não tem como historicamente fechar a autoria de Hebreus. É um livro sem autoria. Tentar fechar é um chute, sem muita conclusão. E as cartas dos apóstolos, né? Então nós temos Pedro que escreve, Tiago. Então a gente percebe que os apóstolos que estão escrevendo têm uma grande relevância apostólica. Então a gente vê Tiago, que provavelmente foi o mais importante da igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva, a liderança de Tiago. A gente vê isso no Concílio de Jerusalém, né? Tiago que toma a definição do concílio. Então Tiago provavelmente é a autoridade máxima da igreja naquele tempo, né? Pedro também era uma grande autoridade naquela igreja. E a gente vê João também, que é um discípulo amado, uma grande autoridade naquele tempo. E Judas, irmão de Jesus, né? Também uma autoridade, né? Para a escrita dos textos, né? Das cartas apostólicas. Então é o que se conserva é somente quem está muito próximo de Jesus, que a gente vê ali conservando os seus escritos. E Paulo, né? Que é o 10º, vamos dizer, no 12º apóstolo é o Matias, mas o 12º na prática é o Paulo. Né? Eu acho que o Paulo eu acho que o Matias foi uma escolha precipitada. O pessoal tá, vamos botar esse cara aqui, não, tem que ser 12, então vamos botar esse cara aqui, mas Jesus já estava de olho no Paulo, no Saulo. Eu já vi algumas pregações nesse sentido, né? Que Deus fala assim, espera que vai vir. Aí eles, não, então a gente tem que, são 12, então tem que ser 12, aí elegem Matias. Aí logo em seguida aparece. Colocou um cara ali que ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Tanto é que teve discórdia entre eles, pra você não... Porque para ser apóstolo não tinha que ter andado com Jesus. E ele não tinha andado, ele tinha perseguido Jesus. Isso, Matias fica ali, né? Então, Tem assim, pouquíssimo sobre ele. E por fim nós temos o Apocalipse. Apocalipse, revelação de Deus, é um livro escatológico. Né? O que seria um livro escatológico? Escatom é sobre o fim, logia, né? O estudo do fim. Então o livro escatológico é um livro que aponta para o fim da história, para o fim da nossa existência, para o fim do mundo, do universo, né? Então, assim como Gênesis os inícios, né? O que é o livro de Gênesis? É o início da história do mundo, é o início do ser humano, é o início das famílias, né? Os patriarcas, o início da história de Israel, é o início do pecado, tudo está em Gênesis. Agora, o Apocalipse faz o contra-Gênesis, né? É o fim do mundo, é o fim da minha vida, é o fim da minha história, é o fim de tudo, né? É o reinado de Deus final e o fim do pecado, o fim da morte, né? Então, um dá o começo, o outro dá o fim, né? Então a Bíblia é interessante que ela é fechadinha, né? Ela é perfeita na sua capacidade de articulação. Incrível que a Bíblia é um livro que tem mais de 3.000 anos de história, quase 3.000 anos de história, e ela aponta sempre para o mesmo assunto. Isso é extraordinário. Como que 1.200 anos antes de Cristo, Deus, segundo o relato da Bíblia, Deus fala para um sujeito chamado Abraão, sai da sua terra, né? Depois
fala assim, Abraão pega o seu filho, o seu único filho, e leva para, entrega como sacrifício. E Abraão obedece. E quando Abraão vai levar Isaac para sacrifício, alguém grita, um anjo grita, não faça isso, porque tem um cordeiro entre os espinhos. E Abraão pega aquele cordeiro, sacrifica em lugar do seu filho, né? E a gente vê lá no Novo Testamento, João falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se sacrificou pelos nossos pecados. Como é que 1000 e poucos anos de história antes vai falar de um cara que entrega o seu filho, né? Remetendo ao que Deus vai fazer, Deus entregando o seu filho, né? E um cordeiro que substitui o Isaac, que remete a Jesus Cristo, né? Como que em Levítico fala que o cordeiro que era sacrificado tinha que ser sem defeito, sem máculas, sem manchas, e tinha que ser o primeiro, né? Que coisa extraordinária, né? Quem que é o primogênito que se tornou o unigênito que se tornou o primeiro de muitos filhos? Jesus. Então aquele cordeiro de Levítico aponta para Jesus, porque ele é o cordeiro imaculado, que não tem mancha, não tem defeito, não tem pecado. Mas Levítico já falava sobre isso, né? Uma novilha, né? Também a ideia da novilha, a mesma coisa, remete a Jesus Cristo. Como que lá na saída do Egito, o anjo, Deus fala, né? Passa o sangue desse cordeiro no batente das portas, porque quando passar o anjo da morte, não vai destruir o primogênito dos filhos que estiverem com o sangue do cordeiro no batente das portas. Quem é o cordeiro cujo sangue foi passado no batente das portas para que a morte não chegasse a nós? Olha que conteúdo simbólico. É Jesus, né? Se a gente tiver com o sangue de Jesus em nosso coração, a morte não terá domínio sobre as nossas vidas, o anjo da morte não terá domínio sobre as nossas vidas. Então é extraordinário como que todos os dados do Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento. Vou ver se eu acho um vídeo de um pesquisador norte-americano que ele mostra a quantidade de referências cruzadas na Bíblia. O senhor já viu? Já vi. É extraordinário. É mais de 70 mil, né? Alguma coisa 50. São 66 livros, agora eu esqueci quantos autores, 3 mil, praticamente 3 mil anos de história, e pode queimar, pode jogar fora, pode perseguir, pode tirar, pode esconder, e ela continua. Em línguas diferentes. Em línguas diferentes, com diversas tradições. E ela continua se cruzando, apontando para o mesmo lado, para a mesma direção. Isso é perfeito. Isso é perfeito. A gente fala assim, como que a Bíblia pode ser um livro infalível? Porque ela tem uma história infalível. Ela aponta um caminho infalível. Então, o que torna a Bíblia a palavra de Deus? O fato dela apontar para Jesus, resumindo, fechando essa aula que eu já passei, ela aponta para Jesus do começo ao fim. Então ela revela Deus em carne. O que mais torna a Bíblia infalível? O fato dela permanecer, ela cumpre as profecias, ela permanece, ela impacta toda a história por onde ela passou e continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais divulgado, que mais impactou a história da humanidade. E por fim, o que torna a Bíblia a palavra de Deus? O fato dela ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí talvez alguém fale assim, mas pastor, o que é inspiração? Como eu posso entender essa tal de inspiração? E aí tem um jeito da gente tentar entender a inspiração, né? Uma vez eu falava com o irmão Antunes, né? E ele me perguntou isso, né? O que é inspiração? Eu perguntei, o senhor já teve alguma vez, ele é coronel da FAP, alguma vez o senhor já teve a sensação de que aquele escrito, ou aquela palavra sua não veio do senhor? Foi um negócio assim, extraordinariamente além da sua capacidade cognitiva? Aí ele falou assim, meu Emílio, teve. Uma vez eu fui falar com um brigadeiro e era o velório do filho dele. E aí eu escrevi, ele me mostrou o que ele escreveu, e ele era agnóstico. Eu escrevi isso aqui, dá uma olhada se esse texto aqui não foi bem além da minha capacidade. Aí eu vi, ele falava de Deus, de onipotência, de onipresença, de onisciência. Ele falava da natureza de Deus de uma forma que ele não tinha a menor ideia. Aí ele falou, o que você acha? Eu falei, nossa, é bem bíblico esse texto. Ele é bem bíblico, né? E ele não tinha nenhuma, assim, não tinha muita compreensão da Bíblia, né?
E eu achei extraordinário como ele falou. Na verdade, quando Deus, às vezes, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo experiência com Deus, a gente pode ter tido uma grande ideia, alguma coisa que aconteceu na nossa vida. O primo da minha esposa, chama Bruno, hoje ele é professor da Universidade de Brasília. Ele foi fazer a prova, a gente estava em oração pela vida dele, e ele é agnóstico também, não crê em Deus, mas também não crê que Deus não existe. Ele foi fazer a prova e não tinha estudado, assim, estudou, mas dormiu e não estava com muita convicção. Quando ele dormiu, ele acordou com a sensação de que ele sabia tudo que ele tinha que falar para a banca, para ele ir para a UNB. Ele foi para a UNB, passou na banca e foi extraordinariamente bem. Ele pegou o telefone, ligou para a gente e falou assim: primo, seguinte, não sei o que aconteceu. Deus existe. Eu dormi e acordei com tudo na cabeça. Deus existe. Eu achei interessante, né? Porque mesmo a pessoa não conhecendo Deus, ela pode ter uma experiência com Deus, com a graça de Deus. E ele chegou a essa conclusão sozinho, né? Por ele mesmo. Então, isso é fascinante. Alguém pode ter uma grande ideia, Deus pode dar uma grande história, uma grande invenção, um grande conselho, e isso é uma forma de inspiração de Deus. E aí, correlato a isso que a gente entende como que homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens tiveram experiências com algo que eles não conseguiam traduzir de tão fantástico que era aquela experiência. E aí, o próprio Deus, através da vida deles, né, Deus usou a vida deles para que a sua mensagem, que as suas leis, que a sua palavra, que a história do seu povo permanecesse e prevalecesse em todas as línguas, povos, raças e nações, e vai permanecer e prevalecer até que ele venha. Como eu sei disso? Deus prometeu. Deus prometeu. E se Deus é Deus, a palavra dele vai permanecer, né? E permanece. Alguém tem alguma dúvida, alguma objeção, alguma questão? Eu tenho uma dúvida, pastor, em relação à palavra de Deus. Por exemplo, eu li um texto prestando toda a atenção àquele texto. Daqui a pouco, um dia depois, ou uma semana e tal, eu vou ler o mesmo texto. E isso aconteceu já várias vezes comigo, eu já vi outras pessoas também falando. E a pessoa percebe que tinha algo que ele nunca tinha observado ali. Isso, existe algum estudo que comprove isso, de que há uma revelação gradual da palavra de Deus? Existe alguma coisa assim que, não sei se já aconteceu com o senhor, de olhar e falar, caramba, eu não tinha percebido. É uma demonstração da inspiração, né? Porque a Bíblia é infinita em sua mensagem, né? Eu conheço um japonês, né? Tem que ser japonês, que ele leu a Bíblia mais 100 vezes, né? E leu mesmo. E ele fala, cada vez que eu leio é como se fosse a primeira, né? Porque a Bíblia é infinita em sua revelação. Em cada tradução que a gente lê, é sempre muito diferente, né? Então, ninguém esgota o conteúdo da Bíblia. É impossível. E nem texto. Pega um texto simples, como o texto da mulher samaritana. Eu já preguei 200 vezes aquele texto, né? Aí quando eu ouço uma mensagem de outra pessoa, ela fala outra coisa que eu nunca vi na vida, né? Então, assim, é extraordinário o poder, né, pastor? O significado. A senhora que também está sempre pregando, né? Como a gente se depara com o texto bíblico, né? Como é a diferença da Bíblia para um jornal, né? Que a gente lê e não tem mais nada de graça. E a Bíblia se renova ali a cada dia, a cada momento. E a cada momento Deus te traz para aquele momento, para aquele detalhe que você não reparou. Exato. Mas talvez porque naquele momento você não estava preparado para aquilo e ele queria te mostrar outra coisa. Às vezes eu penso assim, porque teve um dia aqui na igreja, eu já havia escutado uma pregação várias vezes, e cada vez ela era diferente. Foi do Neemias, que ele veio pregar aqui. Aí ele pregou aquele dia, eu falei assim, gente, jamais nas últimas pregações do mesmo texto, eu jamais tinha ouvido desse modo, dessa forma, da forma como ele falou. E é um texto que se prega muito, mas não parecia que eu estava ouvindo aquilo pela primeira vez, a forma como ele fez. Porque eu acho que a mesma palavra de Deus, em cada momento, depende do momento da gente, o que ele está vendo na gente, para ele entregar aquilo, às vezes, eu acho. Porque às vezes a gente não está preparado para uma coisa, está para outra, e às vezes a gente vai voltar naquela palavra e o nosso entendimento é diferente, porque a gente está num outro momento, numa outra... Isso acontece, inclusive, o próprio Jesus fala isso, né? Ele está falando com os apóstolos ali em um determinado
Eles não entendem. Eles não entendem, mas não é hora ainda. Calma aí que vai acontecer. Eles só vão entender a ressurreição bem depois. É. Depois que o Espírito Santo de Deus se derrama sobre a vida deles, eles vão começar a entender um pouquinho. Os principais sacerdotes e fariseus vão me matar, né? Não, Júlio, não fala isso não. Não, calma aí. Eles não entendem. Vocês vão entender. E também tem um aspecto de que a Bíblia, né, a palavra de Deus, dos pressupostos, daí a importância da gente falar sobre isso. Um dos pressupostos da palavra de Deus é a nossa fé, é a nossa aceitação à palavra. Porque se a gente rejeita ela, ou algum dado dela, então ela não vai ser significativa para a gente. Né? Se a gente tiver uma leitura seletiva dela, não, isso aqui eu tiro, ela não vai ser significativa. Então, quando a gente está pronto a aceitar, encarar a Bíblia, né, e deixar ela falar aos nossos corações, isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Teve uma outra pregação aqui também na igreja, que também eu já tinha escutado ela algumas vezes, foi do paralítico. Eu sempre ouvi a pregação com relação a Cristo e ao paralítico. Aí aqui na igreja não foi isso que eu escutei. Eu escutei assim, nessa pregação eu escutei sobre os amigos, sobre o que os amigos fizeram. Por que Jesus curou o paralítico? Porque eu nunca, das outras vezes que outras pessoas pregaram, nunca foi nesse foco. Então aqui já foi outro foco completamente diferente. Sim. Foi o foco dos amigos. Pessoal, eu vou orar aqui, já passamos 15 minutos, mas quem quiser pode continuar, a gente continua a conversa, mas eu vou orar porque eu já passei do horário. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. O Senhor é o Logos que se fez carne, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por causa disso, a Bíblia é a palavra do Senhor, porque ela revela o Senhor do começo ao fim. Porque ela fala da mensagem, da palavra, da verdade que se fez carne. Não foi algo que o ser humano inventou ou criou, mas algo que veio a ele por revelação, por manifestação. Foi o Senhor que veio até nós, por meio da sua graça, do seu grande poder e do seu grande amor, e revelou a sua graça, o seu poder ao longo de toda a história. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos acesso às Escrituras, Pai. E as Escrituras é o meio pelo qual o Senhor fala aos nossos corações, nos enche de fé, de esperança e nos faz caminhar na sua presença, corrigindo as nossas atitudes e nos tornando perfeitos e perfeitamente instruídos em toda justiça, em toda bondade, em toda ação que vem do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós tivemos um tempo de reflexão em torno da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos ouvir a Tua voz e praticar. Não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas ela nos dê direção e nós possamos praticá-la pelo poder do Teu Santo Espírito. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós não temos capacidade física, moral e nem intelectual de compreender ou de praticar a Tua palavra sem que o Senhor primeiro nos fale, sem que o Seu Santo Espírito nos ajude. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as Escrituras, a Tua palavra, Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.